tocar esse barco. Beleza. Tá bom? Então, eu gostaria de desejar boa tarde para todos vocês. Fiquei muito feliz da Rita estar aqui participando hoje com a gente, a Rosane, o Marcos, que recebeu o nosso convite, né? Meio no susto, porque o projeto começou a ser criado assim, correndo, em uma semana o projeto estava pronto, eu tive que correr atrás das pessoas para a gente conversar. E o Tema e Forma é isso, né? Esse espaço para a gente discutir alguns assuntos relacionados à arte e outras questões que a gente consiga fazer essa conversa, né? A gente tem um processo em que as pessoas responderam perguntas, né? Na segunda-feira, eu tive de segunda até quinta para responder 3 perguntas que são a base dessa discussão de hoje e nós vamos começar a falar um pouco sobre elas e depois dar um espaço para o Marcos, que vai ser o nosso convidado de hoje, para poder dar as suas opiniões e também responder as mesmas perguntas. Então, primeiramente, eu já vou começar com a primeira pergunta que nós temos aqui, que é: o que significa a arte para você? E nós tivemos algumas respostas. Então, a primeira resposta foi: para mim significa criar, viver. A arte é fundamental para a nossa vida. Sem ela, nós não conseguimos viver. Significa um recomeço. A arte nos possibilita esse lugar de se autoconhecer, de explorar e de tentar. Uma outra resposta foi que a arte para mim é uma percepção da vida, onde eu posso expressar o que é belo e criar um meio de representatividade sobre minhas opiniões e conceitos. E a última resposta que nós tivemos foi que para mim a arte é toda forma de manifestação cultural que protagoniza o ato, seja em forma de dança, música, pintura, entre outros. Agora dou a palavra para o Marcos para complementar essa resposta geral do que significa arte. Muito bem. O legal de quando a gente fala sobre o que é arte, não há exatamente uma resposta certa ou uma resposta errada, né? Então, se a gente pega a história aí, a gente vai ver que em cada momento da história a arte ela tinha uma conotação. A gente pega lá na raiz do que é arte, né? A palavra arte ela vem aí do latim que está ligado à questão da habilidade, da competência. E aí, já passando pela história, vai vendo que a arte, para cada momento, ela vai ter uma definição diferente. Né? Então, de fato, não há, e ela está em constante construção mesmo. Então, de fato, não há uma resposta errada sobre a arte, mas acho que todas as respostas estão aí certas. Mas, fundamentalmente, a arte ela é uma manifestação essencialmente do homem. Né? Isso é uma qualidade que está intrinsecamente ligada ao ser humano. Então, isso é interessante porque nos distancia, né, de todos os outros nossos companheiros vivos do planeta Terra. Então, nós somos os únicos seres capazes de produzir arte. Então, a arte está ligada realmente a essa manifestação, está também ligada à questão mais estética, né? Por isso que a gente fala das artes clássicas aí, que é a pintura, a escultura, a dança, né? Teatro e tal, então a poesia, a literatura, então todas essas manifestações que são expressões humanas, de inquietações que estão ligadas ao contexto histórico, né? Então para cada momento a gente vai ver que a arte ela tem uma representação, inclusive a não arte. Então a gente tem momentos em que um grupo de pessoas vai falar: não, nós queremos subverter, nós não somos adeptos do que estão dizendo que é arte, então nós vamos falar sobre a não arte. Né? Então, essa também não deixa de ser uma manifestação também artística, uma manifestação pessoal, de um incômodo, de uma dor, de um desejo. Então, essa possibilidade do ser humano se manifestar em forma de suas criações está ligada à arte. Então, o bacana disso é que realmente não tem uma definição.
né, correta sobre o que é arte. Ela está ligada mesmo ao sentido. Alguém quer complementar? Rita, Rosane? Achei uma explicação perfeita. Eu fiquei curiosa, Marcos, para saber se você está envolvido com arte, você está falando com bastante propriedade, acredito que sim, né? A gente não foi apresentado. Eu gostaria de saber um pouquinho de você. Claro. Eu também. Eu sou muito mal educado, mas eu Ele respondeu bem. Falou realmente com muita propriedade. Eu falei, não, deve ser professor, alguma coisa assim do tipo. Porque... ia começar a fuçar as redes, ó. E o Rodrigo, que é o hostess, né? Não nos apresentou. Exatamente. Mal educado. Sou mal educado, sim. Tô brincando. Então, eu sou Marcos Serafim. Minha formação é em design, sou formado em design gráfico, meu mestrado é na área de design também. Mas eu sou professora há 12 anos de ensino superior, em cursos de comunicação, de design, de artes visuais. E uma das disciplinas que eu tenho lecionado há um tempo é um pouco da história da arte, aí ligado à história do design. Então, não sou, eu costumo falar que eu não sou realmente um expert na área, mas eu sou um esforçado na área da arte. E a arte e o design estão muito ali ligados. A arte, ela alimenta o design de todas as formas. Então, alguma coisinha posso contribuir com vocês. Ok, podemos conseguir agora. Então vamos lá. Então nós vamos agora seguir para a segunda pergunta, né, que vai ser a nossa nova pauta para discussões, que é: para você, quais foram as primeiras manifestações da arte? Então, tivemos uma resposta que diz que começaram com os primeiros seres, nos simples atos de tentarem se comunicar, e a arte está em tudo, não tem como viver sem ela. Uma outra resposta, um pouco mais pessoal, diz que toda a formação teve a arte como representação do caminho. Começou através da dança, depois com teatro, fotografia e que pretende-se trabalhar com música futuramente. Então vai ser uma pessoa multifacetada na área de artes. A culpada ali, ó. E a última resposta foi sobre as manifestações de artes foram em pinturas, rabiscos e desenhos feitos em paredes e pedras nas idades antigas e médias. Por favor, possa complementar. Bom, aí nesse caso já saímos um pouco do campo do achismo e vamos para o campo da história mesmo, né? Então, as primeiras manifestações de arte, que obviamente a dança, por exemplo, não tem como a gente registrar, não tem um registro dela, né? Então, as primeiras formas de arte que são registradas são as artes visuais mesmo, né? E aí, então, a gente pega, alguém falou da arte nas pedras, que é a arte de pedra. A gente está falando aí dos primeiros ancestrais, né, do homem que vem e começa a fazer essa representação nas cavernas. A gente tem registros aqui no Brasil, na Serra de Altamira, no Piauí. Na Espanha nós temos registros muito famosos também de pinturas rupestres. Né? Então as pinturas rupestres elas são os primeiros indícios de arte, né, feita pelo homem. Né? Alguns historiadores colocam isso como um registro de arte, mas a gente vai começar a falar dessa arte mais clássica que a gente conhece na antiguidade, né, que vem então com os egípcios, os gregos e os romanos, que são aqueles que dão as bases fundamentais, porque a gente vai conhecer e entender mais ou menos sobre o que é essa arte mais clássica. Né? Então, a antiguidade é o que eles colocam como arte clássica. E aí depois, enfim, é um caminho histórico, né? Tem a Idade Média,
que aí vai culminar aí no Renascimento, que também, como a gente conhece mais, Da Vinci, Michelangelo, né, o finalzinho da Idade Média, depois começa a Idade Moderna, e vamos caminhando até os dias atuais, né? Então, a arte está muito ligada aí, né, nesses registros históricos mesmo. A gente pode dizer, então, que a arte de pé é a primeira manifestação da arte que a gente conhece aí como entendemos hoje, mais ou menos. Mesmo nas artes supérfices, aí, a gente está falando que ela também tem várias subdivisões, né? Os primeiros são as artes supérfices mesmo, mas a gente vai ter a idade do bronze, que já começa a falar de esculturas, etc. Alguém quer complementar? Perguntas, dúvidas? Eu tinha entendido, tinha interpretado errado a pergunta. Eu achei que era como a gente é envolvido com a arte. Aí eu estava explicando isso na resposta, mas agora eu entendi a pergunta. Eu acho legal estudar os aspectos históricos da arte, assim, em cada período da evolução da humanidade. É porque ela diz muito sobre um retrato muito fiel daquele momento histórico, né? Então isso é bem bacana mesmo, para a gente poder entender enquanto sociedade, e é por isso que a faculdade é tão importante na nossa vida. É uma pena que a gente está agora nesse gap aí de mais de 1 ano e meio, sem produções de arte, que realmente isso vai ecoar negativamente para as gerações futuras. E a arte realmente, para a gente falar de sociedade, falar das pessoas, a gente tem que falar da arte. A arte representa, ela tem, está muito ligada no desenvolvimento do sistema. Muito bom. Bom, e agora, para a nossa última pergunta aqui, para a gente discutir um pouco mais. Ela é, para você, quais as manifestações mais fortes de arte? Aí aqui que caberia o retrato pessoal, né? Justamente para a gente poder entender um pouco sobre até mesmo, né, o que cada participante dentro do tema e forma coloca em sua essência. E a primeira resposta foi que as manifestações que os artistas fazem através de uma provocação, uma inquietação. E a pessoa disse que acha que quando é verdadeiro, tudo fica mais intenso. Depois teve uma resposta sobre que, sem dúvida, a música clássica, né, é uma interação muito forte da arte. E uma última resposta definitiva sobre música, até com exclamação. Então, acredito que, de forma geral, é isso. Por favor, complemente, Marcos. Claro que eu vou puxar mais a minha área, que é a área das artes visuais, né? Então, obviamente que é onde eu me encontro mais, né, nas artes. Sou consumidor de todo tipo de arte, mas artes visuais estão ligadas também ao meu trabalho. Então, obviamente, é o tipo de arte que eu mais pesquiso, que eu mais entendo, né? E aí, sem dar ação professoral de novo, mas dando do mesmo jeito, o recorte que eu gosto da arte, e também é ligado com a área do design, são as manifestações de arte do início do século XX, final do século XIX, no século XX, que dão as bases fundamentais que a gente conhece por design hoje. Então, se a gente pega as vanguardas europeias no final do século XIX e no século XX, que é o dadaísmo, o futurismo, o cubismo, o expressionismo, etc., que não se limitaram só à manifestação de arte visual, mas também partiram para outras áreas, né? Então, influenciaram a literatura, influenciaram outros movimentos de arte. Esse é um período que eu gosto muito, eu acho muito efervescente, inclusive porque eles questionavam as artes clássicas também. E aí depois a gente tem uma outra vertente, que são algumas manifestações que a gente chama de Art Nouveau e Art Déco, que são áreas também ligadas às artes, mas também ligadas à arquitetura, à criação de objetos, que nasceram lá na França também nesse período aí, final do século XIX, início do século XX. Então, esse recorte é um recorte que eu gosto muito, né? Então, a gente vai, quando a gente fala, por exemplo, do expressionismo,
que também influenciou o cinema, né, o cinema expressionista, enfim, a literatura. Então, vários movimentos de arte desse período, né, que vai depois culminar no que a gente chama de modernismo, e aí a gente cai no Brasil e na semana de 22, né, na Semana de Arte Moderna de 1922, né, quando tem Tarsila do Amaral, Portinari, Anita Malfatti, essa galera, que também, além das artes visuais, né, das artes da pintura, da escultura, também teve uma influência muito grande aí nos manifestos literários, né, Otto de Andrade, por exemplo. Então, esse recorte que eu gosto muito da arte aí, essa arte que conversa com vários outros movimentos artísticos. Legal. Alguma pergunta? Ou vocês querem complementar as suas respostas agora, com base em outras informações dadas? Justificar as suas respostas também? Tudo ok? Rô, só de repetir qual era a pergunta, que eu acabei esquecendo na hora uma pessoa acabou me chamando a atenção aqui. É sobre a última questão a respeito qual é a manifestação mais forte. E já te ajudando, a sua resposta foi música bem exclamada. Eu gosto bastante de música mesmo. E ao tom de professor a gente gosta, viu, Marcos? Sim. Então tá, gente. Mais alguma consideração, Marcos, para nós hoje? Eu acho muito legal vocês estarem aí falando de arte. Eu acho que é importante, porque a gente não pode colocar a arte nesse pedestal tão distante da nossa vida e do nosso dia a dia, né? A gente produz arte o tempo todo, né? Então, tirar um pouco a arte desse pedestal inatingível e trazer para a nossa realidade é muito importante, né? Então, obrigado pelo convite aí para conversar um pouquinho com vocês. Estou à disposição aí para quando vocês quiserem trocar mais alguma figurinha a respeito. Perfeito. A gente está começando, né? Tentar utilizar dos recursos que nós temos para continuar discutindo essas coisas, né? Uma coisa que era uma prática muito comum do The Machine por muito tempo é que a arte era o produto, né? E não o processo, né? Então, desde o histórico de início do The Machine tem muito da questão, a gente precisa fazer uma peça nova, a gente precisa inovar nisso, a gente precisa aprender uma coreografia mais difícil para cada vez impressionar mais as pessoas, e chegou num momento em que a gente não tinha mais aquela questão, tá, mas por que esse passo foi feito? A questão de teorizar aquilo, né? Ficou muito na prática, e a gente acabava não teorizando aquilo. E isso, querendo ou não, é uma realidade muito comum em escolas de dança, em escolas de teatro. Você não tem uma base teórica muito extensa, né? Que as pessoas querem ir para a ação, né? Como que eu faço aquele passo? Mas muitas pessoas não sabem nem como foi criado o passo, qual foi a origem daquilo, por que a pessoa pensou naquilo. Figurinos, por exemplo, a gente vai fazer um figurino de época, não é só colocar um vestido com uma aparência mais antiga. Dependendo da época que você vai aplicar, você tem outros recursos, outros adereços para fixar aquela época no contexto, né, do que você está apresentando. E a ideia do termo forma e também dessas alternativas, a gente começar a falar sobre arte em vez de só fazer arte, é justamente isso, a gente ter uma bagagem olha, quando a gente for agir, a gente sabe como agir, né? Com todas as referências e com a base teórica muito bem mais edificada do que simplesmente
deixar tudo na cabeça de uma mente para pensar sobre tudo isso, que era também uma coisa muito comum de acontecer dentro da minha posição como fundador e gerenciador do grupo. O Rodrigo decide, o Rodrigo escolhe, o Rodrigo sabe. Se é uma construção artística, não tem que ser só uma pessoa, né? Eu sempre falei muito para os integrantes do grupo, eu não sou o chefe, eu não sou o dono, eu sou o maestro, mas se vocês, como instrumentos dentro desse processo, não estão sabendo como atuar, eu não tenho o que gerenciar, eu não tenho o que conduzir. E coube muito, assim, muitas situações que coube a gente sentar e explicar, teoricamente é isso, isso e isso. O texto está escrito assim por conta disso, desse retrato histórico. Vamos fazer uma pesquisa sobre esse ponto histórico para poder fazer vocês ficarem mais próximos do que vocês têm que transmitir para o público. Então, pensar sobre arte, falar sobre arte também é a melhor fonte para nós fazermos ela, né, no final das contas. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estavam aqui. Depois eu vou disponibilizar esse papo aqui dentro da sala do Google, a sala de aula, e a gente fica aí à disposição para mais coisas. Posso fazer uma pergunta para o Marcos? Claro. Marcos, você usa algum estilo específico nas suas produções? E se você usa, tem algum motivo para isso? Então, como designer, o meu estilo está ligado muito, a gente trabalha muito, aí tem só para voltar um passinho antes, aí é onde a gente diferencia o design e a arte, né? Apesar do design se alimentar da arte como motor, enfim, como inspiração e tal, tem uma diferença bastante grande entre arte e design, né? Então, a arte, ela é essa manifestação mesmo muito particular da visão de uma pessoa, né, para uma situação, enfim, na construção de alguma obra, seja ela plástica, dança, literatura, enfim. Já o design, ele é diferente. Ele parte de um olhar meu, mas é para uma resposta para o outro, né? Então, para o usuário. A gente fala do usuário. Então, o estilo, na verdade, ele vai estar dependendo do que esse usuário vai me dizer sobre qual é a necessidade dele. Então, eu vou interpretar essa necessidade e vou desenvolver algo que esteja ligado a ele. Pode ser que, em função disso, eu veja, por exemplo, que, sei lá no futurismo tinha alguma coisa ali interessante que tem a ver com esse conceito para esse cliente, por exemplo, esse usuário. Então, eu vou buscar ali, né? Num outro trabalho, eu posso trabalhar com o Art Nouveau, que é uma coisa totalmente oposta a isso, né? Mas se a gente pega algumas marcas, por exemplo, aí a gente vai ver que elas têm estilos bem definidos. Se a gente pegar a Apple, por exemplo, né, que é esse super minimalismo, essa coisa super clean, a gente vai ver que eles estão trabalhando com o modernismo mesmo, né, lá das escolas clássicas, da Bauhaus, etc. Eu falei Apple, ele achou que era com ele aqui. E então, a gente vai ver que tem alguns estilos mesmo para para cada grupo de pessoas, de empresas, e para cada tempo também. Se a gente começar a olhar, por exemplo, agora os logotipos das empresas, elas estão todos trabalhando muito no estilo de flat, essa coisa super chapada, também está ligado com essa coisa do minimalismo. Se a gente pegar um tempinho atrás, a gente vai ver que estava todo mundo trabalhando com uma coisa mais tridimensional, né? Então, se eu fosse falar, se eu pudesse falar, eu vou trabalhar nesse estilo hoje, assim, o que eu gosto mesmo, eu amo Art Nouveau. Quando vocês quiserem procurar sobre Art Nouveau, procurem uma coisa bem rebuscada, eu não sou nada minimalista. Então já é uma coisa rebuscada que fala dessa ligação com a natureza, né, que hoje a gente está chamando de biomimetismo. Então eu gosto muito dessa área. Não sei se eu respondi.
responder. Eu agradeço, Rodrigo, por ter organizado esse momento para a gente aqui, porque, como você mesmo disse, a técnica da produção, todo esse conhecimento faz a produção ficar muito mais rica e ser uma experiência mais ampla para a gente, né? Exato. Uma coisa que é importantíssima é repertório. Para quem faz arte, a gente tem que ter repertório, a gente tem que conhecer coisas, tem que ler, porque a arte ela vai se alimentando mesmo. Então, não estou falando de conhecer exatamente sobre arte, conhecer sobre a vida mesmo, né? A arte, ela vai, como ela é esse retrato do hoje também, mas é legal a gente entender o que os nossos, quem veio antes da gente produziu, o que fez, isso só vai enriquecer o nosso trabalho enquanto aí estandartes da arte que nós nos propomos a ser. Com certeza. Eu acho que a arte, essa parte que o Rodrigo falou, é a base de tudo, né? Se a gente tiver uma base, você vai longe, pode fazer aí várias coisas porque você conhece, né? Você não é só fazer, né? Não é só a parte prática, né? É bem interessante mesmo. É isso mesmo. Tem que conhecer para poder fazer, senão a gente também tem que poder melhorar, né? Para aprimorar e não fazer o que já fizeram também. A arte tem essa coisa de ser disruptivo, né? Então a gente só desconstrói aquilo que já está pronto. Então a gente tem que conhecer que está pronto para a gente poder desconstruir. Muito bom, gente. Todos satisfeitos, todos felizes. Então a gente vai encerrando por aqui, ó. Fizemos nossos 40 minutos tranquilamente. Achei que 1 hora ia ser muito, quase, dependendo do tema seria pouco. Mas novamente agradeço, Marcos, por ter aceitado prontamente o nosso convite. Depois eu vou disponibilizar, como eu estava falando, e a gente fica até a próxima, né? Semana que vem eu que vou assumir a bronca de falar um pouco sobre dança, né, com vocês. E na segunda saem as perguntas relacionadas à dança, para vocês também responderem. E aí seguimos para os próximos convidados. Obrigado, viu, gente? Bom final de semana para vocês. Foi um prazer. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.